Oi, Pedro. Oi, Boa noite. Tá me escutando certinho? tô escutando. Legal. Primeiramente, muito obrigada aí pela sua participação na nossa live aí de hoje. Eu que agradeço. Bom, então, para quem não conhece, esse é o Pedro Câmara. O Pedro tá com 14 anos, né, Pedro? Agora eu tô com 15. Eu Já fiz tá no com final 15? já. Então, o Pedro tem 15 anos, ele acabou de finalizar o nono ano nos Estados Unidos, está aqui de férias no Brasil. O Pedro é de Jundiaí, São Paulo. Então, Pedro, para começar aí um pouquinho, se você pudesse contar o que te motivou a fazer, né, a seguir o seu estudo fora do Brasil? O que principalmente me motivou foi porque eu praticava futebol americano aqui no Brasil há mais ou menos 3 anos. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu tentei, né, procurei fazer o ensino médio lá fora, porque o esporte lá fora é muito maior, né? E também por maior oportunidades. Então, o que principalmente me motivou foi a questão do esporte, né? No meu caso, o futebol americano. Legal. Ah, e assim, se você pudesse contar aí um pouquinho para as pessoas que estão assistindo ou que vão vir assistir aí a live, como que foi esse seu processo? Como que nós da CS Educacional auxiliamos você nesse processo, em encontrar uma escola que fosse mais adequada ao que você estava buscando, ao seu perfil? Se você pudesse falar um pouquinho. Então, a partir do momento que eu e minha mãe conversamos que eu gostaria de fazer o high school fora, minha mãe procurou algumas agências e achou vocês, a CS. E aí, entrando em contato, achou uma boa escolha, assim, escolher vocês. E conversando um pouco mais, vocês apresentaram algumas opções de colégios. E a que mais me agradou foi a Suncry, que atualmente eu estou lá, por causa tanto da oportunidade do esporte, né, do programa de esportes que é forte, tanto como academicamente a escola é bem forte. Então, me interessou demais tanto esses dois lados, então foi por causa disso que eu escolhi. Ah, que bom. E como em que momento que os seus pais se sentiram tranquilos, confortáveis com essa ida sua? Que você foi com 14, né? Sim, eu fui com 14. No começo, minha mãe tipo, ficou meio apreensiva, assim, ela ficava, é isso mesmo que você quer? Você realmente quer ir morar lá? Você realmente quer estudar? Meu pai já foi mais tranquilo, falou, se você quiser ir, vai, e é isso. Mas minha mãe ficou meio apreensiva no começo, mas aí conversando com vocês, ela ficou mais tranquila, viu alguns takeovers dos outros alunos que tem no CS, e aí opa, caiu aqui. E aí ela pegou confiança e aí falou, então, se é isso mesmo que você quer, então vai e tenta seu sonho. Legal. E com relação ao seu processo de aplicação, né? Se você pudesse contar um pouquinho, porque às vezes as pessoas pensam que, eu vou fazer uma aplicação como se fosse uma equivalência à matrícula. E não é, Uhum. né? Sabemos que é um processo como se fosse um processo de teste, né? Sim. Então, se você pudesse contar um pouquinho para as pessoas que estão ouvindo, como que foi esse processo de aplicação, um pouquinho da prova de matemática que você teve que fazer, a Uhum. entrevista em inglês, as cartas que você teve que solicitar para professores e coordenador, né, de recomendação sua, se você pudesse contar aí um pouquinho como que foi esse processo, se é um processo curto, enfim. Então, o processo é bastante longo até, e tem acho que 3 ou 4 etapas. E as principais são o teste de matemática, o teste de inglês e uma carta de recomendação de algum professor ou diretor da escola que eu estudava. Então, primeiramente sobre a carta de recomendação. Eu fui na minha escola que eu estudava e aí eu cheguei na diretoria e perguntei que eu precisava de uma carta de recomendação. E aí a escola mesmo me deu a carta de recomendação para eu poder enviar para a escola lá para Suncroy,
para ver se para eles verem, né, sobre o meu comportamento e sobre o que a minha escola atualmente que eu estudava, né, no caso do passado, tinha visão sobre mim. E aí, o segundo ponto foi a prova de matemática, que eles mandaram um e-mail em PDF, um teste, e aí eu fui fazendo. Aí o teste ia, tipo, começava bem fácil, e aí, com indo o teste, acho que tinha 50 questões, ele ia dificultando, para eles poderem ver que sala você se encaixava. Então, tipo, dependendo de quantas questões você acertava, eles colocavam numa sala e assim ia indo. E depois, né, quando eu terminei a prova, eu mandei o resultado para eles. E a outra questão que foi o inglês, que eu fiz uma entrevista online com a diretora do colégio, por via Skype, e a outra foi presencialmente com o Clayton, né, aqui da CS. Certo. E você teve alguma dificuldade em algum. O que que você notou de diferença no processo da aplicação no Brasil, né? O que que você precisaria fazer dos Estados Unidos? Acho que principalmente a língua, assim, o inglês. Porque, tipo, quando eu fui, eu não tinha um inglês tão bom assim. Eu conseguia me virar, mas não era tão alto o meu nível. Então, tipo, a prova de matemática tem muitas palavras, muitas coisas que às vezes você acaba não entendendo, confundindo. E também na hora da entrevista, tipo, eu tinha, né, um nível de inglês meio baixo, eu ficava um pouco nervoso de eu errar alguma coisa. Então, essas foram as minhas maiores dificuldades para entrar. Mas de resto, acho que foi tudo bem tranquilo. Que bom. O que que você mais aprecia com essa oportunidade que lhe foi dada, né, pelos seus pais, que não é todo mundo que tem essa oportunidade de estudar em uma escola elite nos Estados Unidos? O que que você mais admira em tudo isso? O que eu mais admiro é poder jogar o esporte que eu gosto e que né, meu sonho é se tornar profissional. Então, o que eu mais admiro é ter essa chance de tentar buscar meu sonho e também de ter um currículo acadêmico fora do país, que conta muito para no mundo inteiro. Então, essas são as minhas maiores admirações que eu tenho em poder estudar fora. Que bom. Aí uma outra coisa, Pedro, que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, pelo termo ser usado de forma diferente, né, que é o internato, Uhum. ah, que as pessoas escutam internato, e falam, nossa, mas internato, será que é daquele jeito, assim, extremamente rígido, que você não pode fazer nada, né? Então, ficam um pouco receosas com esse termo boarding school, que são os internatos, né? Então, se você pudesse contar um pouquinho, para até ajudar a desmistificar um pouquinho esse nome, né? De como que é a sua vida no dormitório, o que que você tem à disposição na escola para você estar fazendo. Enfim, se você pudesse contar um pouquinho como é que é essa vida no internato, né? Num boarding school. Na verdade, a vida do dormitório é bem tranquila, assim. Eu, pelo menos, achei bem tranquilo. Porque quando a gente ouve, assim, né, nossa, internato, dormitório, a gente pensa que é muito rígido, assim. Lógico, tem as regras, tem toda uma questão que você tem que seguir, mas, em geral, é bem tranquilo, assim. E como funciona o dormitório, ele é separado por alas, então, que eles chamam lá de wings. Então, tem a ala F, a ala D, a ala A, e aí, no dormitório tem a ala feminina e a ala masculina. Então, tipo, a gente não fica junto e não pode entrar. Se você acaba entrando numa ala feminina, no caso, eu, né, o menino entra numa ala feminina, eu sou expulso da escola, então não pode entrar. E nessas alas, cada ala tem, tipo, eles separam normalmente, cada ala fica um grupo de alunos. Então, tipo, alunos do nono e do 10º ano, que eles chamam de freshman e sophomore years, eles ficam em uma determinada ala. Aí uma outra ala de décimos e 11º anos, porque nesse ano tinha bastante décimos, então eles dividiram. Então, numa outra ala de 10º e 11º ficam em outra alas e que são sophomores e juniors. E no 12º ano, que é o último, né, que eles chamam de seniors, eles ficam numa ala específica para eles.
Então cada um tem sua ala, e aí no quarto, é, você e mais um colega de quarto. Então são só dois por quarto. E o espaço do quarto é bem bacana, assim, é bem tranquilo. E, tipo, em questão de alimentação, eles têm horários, assim, específicos para você comer. Então, tipo, tem o café da manhã, que normalmente dá 6 às 8. Aí o almoço é das 11h30 até meio-dia e 45. E aí o jantar é das 6, não, é das 5 até as 6h30. Então, tipo, nesses horários tem a comida no dorme. Mas, tipo, se às vezes a comida às vezes é de algum, porque eles fazem, tem o esquema de países. Então, tipo, tem dia que é uma comida mais brasileira, assim, tem um dia que eles fazem uma comida típica do Japão, da China. Então, tipo, tinha vezes que eles fizeram algumas comidas típicas, assim, que não me agradava muito. Mas a escola tem um programa que toda quarta-feira eles levam os alunos no mercado. Aí você tem que se registrar e aí você vai no mercado com a escola. Então você pode comprar comida, água. Água tem, mas se você quiser pode comprar. Você pode comprar o que você quiser. Então, tipo, às vezes eu comprava algumas comidas congeladas e aí eu esquentava no micro-ondas da própria aula, que cada aula tem um micro-ondas. Legal. Então é bem legal. Com relação a. Mas vocês têm alguma coisa de para fazer, para se distrair também nos prédios do dormitório ou não? Ou Então, só no campus no campus do colégio? eu acho que mais no campus do colégio. Porque, assim, em dia de semana é a escola, então, tipo, às vezes eu nem parava muito, porque eu ficava o dia inteiro fazendo coisa. Porque de manhã eu estudava, à tarde eu tinha treino, então eu ficava direto. Mas de final de semana é bem livre, assim. Então, tipo, eu normalmente ficava com os outros brasileiros, que eles são bem gente boas. Então a gente ficava junto. Aí a gente tinha uns amigos americanos também, do próprio dormitório. E a gente ficava, sei lá, jogando baralho, a gente ficava se divertindo, normalmente no final de semana. Mas a escola montar atividades, normalmente não. Mas agora com a situação do corona, eles estavam montando algumas atividades de finais de semana. Ah, então, você já falando aí um pouquinho do final de semana, se você pudesse falar o que que você geralmente fazia com seus amigos, para se divertir, enfim, tanto no colégio quanto fora do colégio, né? Como que era o seu final de semana, o que que você fazia para diversão mesmo? No final de semana, normalmente eu acordava mais tarde, porque todo dia eu acordava cedo, aí eu tirava um tempo para descansar. Aí eu acordava já mais ou menos no horário do almoço, aí eu comia. E aí depois a gente reunia com os brasileiros, aí a gente jogava baralho, ouvia música. Atrás da escola tem o parque, né, que é o Thompson Park. E aí a gente pode ir lá, né? Agora na época do corona a gente não podia, né? A gente ficava mais restrito no dormitório. Mas quando era tranquilo, a gente ia lá no parque, a gente andava. E normalmente era isso. Tá. E durante a semana, como que era um dia típico seu durante a semana? Durante a semana eu acordava às 6h55 porque para pegar os meus eletrônicos, porque do nono ano para baixo, né, do freshman para baixo para o middle school, a gente tinha que entregar os aparelhos eletrônicos. Então, a entregava às 9h30 da noite e pegava às 6h55 da manhã. Então, eu acordava às 6h55 da manhã, pegava meus aparelhos eletrônicos, eu escovava o dente, trocava de roupa. E aí às 7h40, e aí eu ia pra escola. E aí pra sair do dormitório a gente tinha que sair até às 7h45. Senão a gente ganhava um ponto, né? Que esse ponto, explicando mais um pouco, mais ou menos desses pontos, funciona basicamente assim. Se você quebra uma regra, você ganha um ponto. E aí, e aí cada ponto tem uma consequência. O primeiro é mais leve, o segundo é um pouco mais leve, mas é mais pesado. O terceiro eles pegam seu aparelho eletrônico por uma semana. E aí, se você atingir um determinado número de pontos, você é basicamente expulso da escola. Então é uma regra, né, para eles controlarem o comportamento. Sim, até para ajudar E também na disciplina. sim, exatamente.
Então, então era isso. Então a gente tinha que sair do prédio do dormitório até às 7h45. Normalmente eu saía umas 7h30, e aí eu chegava na escola umas. Tipo, o prédio do dormitório e a escola é bem próximo. Então eu saindo às 7h30 da escola, eu chegava às 7h31 na escola, muito perto. E então, aí eu entrava e abria meu armário, né? Pegava meus livros e ia para a primeira aula. E aí eu tinha aula, o primeira aula, segunda, terceira, calma. Segunda, terceira, aí tinha um pause, tipo, tinha tipo um intervalo que eles chamam de advisory. E aí nesse advisory é 15 minutos que a gente vai para uma sala do nosso advisory, que é o intervalo. E aí lá pelo menos cada sala é de um jeito, porque cada sala tem um professor, que é esse tal de advisor. Então, cada sala é de um jeito. Na minha, era um professor que ele deixava a gente, tipo, fazer o que a gente quisesse. Se a gente quisesse trabalhar em tarefa, quisesse mexer no celular. Então, a gente podia fazer. Eu normalmente fazia minhas tarefas, mas. E aí, depois desses 15 minutos de break, a gente ia pra igreja. Que aí todo dia tinha igreja. E aí tinha igreja, se não me engano, uma meia hora de igreja, e é bem legal. Tipo, no começo eu achei meio diferente, assim, mas com o passar do tempo eu acabei gostando, é bem legal. E aí depois da igreja, um grupo vai, aí tem o quarta aula, e aí depois da quarta aula, uma parte dos alunos vai para o almoço, e a outra parte vai para a quinta aula. Normalmente eu ia para a quinta aula e depois almoçava. Porque minha rotina era essa. Cada aluno tinha uma rotina diferente. E aí, depois do almoço tinha a sexta aula, a sétima e a oitava. E aí, na minha oitava, era o meu study hall, que era tipo, que é uma aula inteira só para você fazer deveres, que é uma aula na biblioteca. Então, o meu oitavo set era na biblioteca, e nesse lugar você não pode mexer no celular, mas você pode trabalhar no seu computador. Então, você trabalha em projetos, trabalha em dever, e era isso que eu fazia normalmente. E aí Ah, que depois, bom. e aí esse era o horário da escola normal, né? Aí depois eu saía, e aí eu saía normalmente umas 3h15 da escola, que era quando acabava a escola normalmente. Aí eu voltava pro dormitório, me trocava, que às 3h30 tinha treino. E aí Tá, depois e do depois treino do só. treino? Depois do treino, eu voltava pro dormitório, né? Tomava um banho, jantava, e aí eu estudava porque quase todo dia tinha uma provinha, assim, que eles chamam de quiz. Então eu estudava, fazia os meus trabalhos que eu precisava. Normalmente eu estudava e aí depois eu dormia. Muito esclarecedor. Até deixa eu só parar rapidinho. Eu tô vendo que algumas pessoas estão mandando algumas perguntas aí pra gente. Ah, quem puder mandar por direct, depois a gente vai estar, a equipe vai estar respondendo aí para vocês. Ah, bom, vamos voltar aqui, Pedro. Então, e com relação à parte de musculação da escola, a academia de basquete, os facilities, né, que eles Uhum. chamam, os outros esportes, como que funciona isso? É tudo em uma Então, mesma quadra? Tem cada uma para pro esporte, para cada modalidade? uhum. Quais modalidades que tinham? Se você pudesse contar um pouquinho aí de como que era essa estrutura dessa parte de academia, esportes. Então, é, lá nos Estados Unidos é diferente daqui. Eles separam cada época do ano uma temporada de um determinado esporte. Eu troquei Ah, agora de agora sim. lugar. Agora Tá ficou bom melhor? de novo. Boa. Bom, então Então, eu estava perguntando com relação a como que é a infraestrutura de esportes, a academia, academia de basquete, como que é essa divisão no colégio? então, lá eles dividem cada estação do ano por estação de esporte. Então, por exemplo, no inverno é a temporada de basquete e, e vôlei. Aí na primavera é a temporada de atletismo e beisebol. Aí no outono é a temporada de futebol americano e de futebol normal. Então eles dividem por estação do ano. Mas, mas é assim. Então, por exemplo, eu estava, né, na estação da primavera agora.
Não, na verdade eu comecei na de inverno. Então na de inverno eu estava na off-season, porque eu pratico só o futebol americano e o atletismo. Então é assim, a academia ela funciona. Tem um horário para cada esporte tem um horário para academia e off-season. Então tem um determinado horário para off-season, tem um determinado horário para o basquete e depois um determinado horário para algum outro esporte, ou enfim. Então lá é dividido por estações do ano e a academia, tipo, a estação que a gente tá, o esporte que tá tendo, ela tem um horário na academia e aí a off-season tem outro horário na academia. Então, normalmente, quando eu tava no inverno, a academia ela era das 3:30 até as 4:30 para off-season e aí das 4:30 às 5:30 era pro time de basquete. Então eles fazem essa divisão. Porém, o futebol americano, que é o que eu faço, basquete eu não entendo muito porque eu não pratico, mas eu sei que a temporada de basquete é no inverno, e aí eles têm essa divisão de academia, né? Que é assim que funciona. E aí o time de basquete eles têm o ginásio inteiro para eles, então, tipo, e é um ginásio muito grande, bem com aparelhos de primeira linha, então, tipo, é bem de qualidade. E E aí, o futebol americano, ele tem quando está no off-season, ele tem os morning workouts, que é pro time, tipo, treinar de manhã, que aí é um treino antes da escola, mas é só segunda, quarta e sexta. E aí, a sexta-feira, a gente tem um treino de manhã no campo, que é um treino para você treinar estratégia, treinar rotas, e aí é um treino mais específico. Mas em geral é isso. Então a academia funciona tipo um tempo para off-season e o tempo para o esporte que tá, no tempo que tá na estação do ano. Tá. É, com relação ao esporte, as equipes de esporte nos Estados Unidos, né, tanto com relação a colégio quanto a universidade, é algo bem grande, né? Tipo, big Uhum. deal. E se você pudesse contar aí um pouquinho como é que funciona isso, até colegas que praticam esportes diferentes, inclusive você, né, que falou que pratica o atletismo e o futebol americano, da escola também dá essa oportunidade. Então, se você pudesse contar como é que é ir para um jogo e assistir um jogo de escola, uma escola jogando contra outra e ter plateia, né? E ter Uhum. bastante fãs na plateia. Contar um pouquinho como é que é essa sensação, como é que isso funciona. Então, lá as pessoas são bem fanáticas por esporte mesmo. Então, eu presenciei mais os jogos de basquete, por causa que foi na temporada de inverno que foi a que eu cheguei. Então, era muito legal, porque basicamente quase toda sexta-feira tinha jogo do time de basquete. Então, quase toda sexta-feira, a maioria dos alunos, principalmente do dormitório, mas alunos normais, a gente ia para o ginásio da escola e aí torcia para o time. E aí no primeiro, porque lá eles dividem os times, né? Eles dividem o time C, o JV e o Varsity. O Varsity é o time principal, o JV é o segundo time e o C é o terceiro. Então, então sexta-feira, tipo, das 4 até mais ou menos umas 6 era o jogo do JV e das 6 às 8 era o jogo do Varsity. Então, praticamente a escola inteira ia ver o jogo, entendeu? Ia torcer, e aí era bem legal. E na minha escola era separado um lado da arquibancada para quem é estudante de Sankrai e o outro lado da arquibancada para quem é pais ou amigos da outra escola. Então era bem legal a questão de torcida e de ver um jogo. Ai, legal. E como que foi a sua adaptação, né? Porque são muitas mudanças. Você está indo para um outro país, o idioma que você falou que teve um pouco de dificuldade aí mais no começo, de estar longe da família, dos amigos. Como que foi a sua adaptação com tanta mudança, novas responsabilidades também, né? Uhum. No começo, confesso que foi um pouco difícil, porque
lá não tem ninguém te cobrando. Que nem aqui em casa, minha mãe ficava me cobrando, ah, faz dever, estuda, não sei o quê. Mas lá não, lá é você sozinho. Então, se você não estuda, você vai mal. Se você não faz não sei o quê, então é muita responsabilidade que você tem que ter. Então, no começo, acabei meio ficando meio perdido, assim. Mas aí depois eu fui acostumando e ajustando meus horários. Então, uma coisa que conta bastante é a responsabilidade, porque você tem que ter muita responsabilidade porque você está sozinho. A segunda é a questão do inglês, igual eu já falei, que o meu inglês não era muito de alto nível. Então, quando eu cheguei lá, eu tive um pouco de dificuldade, mas lá eles têm um programa que chama English Second Language, né? Que é estudantes internacionais, uma aula de inglês para estudantes internacionais que tem um pouco de dificuldade. Então, antes, né, como eu comentei, que a gente tem que fazer um teste de inglês, se você, sei lá, tem um nível, e aí se você tem um pouco de dificuldade, eles te colocam nessa aula, e aí ajuda demais. Eu tive essa aula, né, estudando de estrangeiro, inglês para estrangeiros, e aí, tipo, me ajudou muito, e no final acabou indo tudo certo. Mas, e uma coisa que também pesou muito foi ficar longe da família e dos amigos, né, igual você falou. Porque é meio difícil, assim, ficar 6 meses longe da família. Ou às vezes que nem. A próxima vez que eu vou estar lá, eu vou ficar um ano longe da minha família. Então, é, às vezes dá aquela tristeza, assim, né? Tipo, nossa, tô longe de casa e tudo mais. Mas no meu caso, assim, acho que foi mais tranquilo, assim, tipo, eu sentia a falta deles, mas eu sabia que eles estavam torcendo por mim e que tudo ia dar certo. E a mesma coisa dos amigos. Pô, eu senti muita falta deles, eu sinto, né, quando eu estou lá. Mas eu sei que eles estão torcendo por mim e que quando eu voltar eu vou ver eles e que a gente vai se ver, vai sair, vai dar tudo certo. Ah, que bom. Mas aí você também conseguiu fazer já amizades lá? Isso te ajuda? Ou você ainda não fez? Ah, eu consegui fazer amizades. As minhas primeiras amizades foram os próprios brasileiros que moram lá. Todos eles me acolheram super bem, os moleques todos muito do bem. Então, foi muito legal essa parte, porque eles são bem acolhedores, tipo, me acolheram de uma forma que eu só tenho a agradecer. E aí, depois disso, eu comecei a conhecer algumas pessoas do meu ano, e aí eu comecei a fazer amizade com a galera, mas tipo, na maior parte deles eu fiz amizade com os alunos japoneses, porque eles são muito gente boas e são muito engraçados, então eu fiz mais amizade com eles. E também tem alguns americanos que eles moram no dormitório. E aí eu fiz amizade com alguns deles, que também são super gente boas. E foi muito legal, assim, eu consegui fazer bastantes amizades. Eu achei que eu ia ter um pouco de dificuldade, mais do que eu tive, porém foi, sabe, tudo natural, tudo tranquilo. Consegui fazer boas amizades e deu tudo certo. Que bom. E qual a aula, qual a matéria que você mais gosta atualmente lá? Se tem alguma diferença do que era aqui no Brasil, a aula em si? Ah, eu gosto mais dessa porque lá é assim, ou não, não tem diferença. Então, a maioria das aulas que eu peguei esse ano, eu gostei delas, mas acho que, tipo, a minha preferida foi a aula de desenho, porque o professor, ele é muito gente boa e eu gostei muito da aula. E também porque eu gosto de desenhar, e aí ficou tudo mais fácil. E também matemática, mas se fosse para escolher um, eu acho que eu escolheria desenho, a aula que eu mais gostei. Legal. Qual tem sido o seu maior desafio? Né? Você falou essa questão da adaptação, de ter que começar uma vida, né? De adquirir novas responsabilidades, de ter regras a serem seguidas, enfim. Qual que tem sido o seu principal desafio desde que você foi para lá? Meu principal desafio no começo era me organizar, mas com o tempo deu tudo certo. Mas um desafio que sempre ficou ali me enchendo o saco foi a questão do inglês, que sempre foi uma dificuldade para mim, sempre eu ficava nisso, não, tipo, eu tava estudando matemática, só que tinha coisas que eu sabia fazer, mas eu não tava entendendo por causa do inglês. Mas ainda bem que
Isso ficou nos meus primeiros 3 meses, 4 meses que eu tava lá. A partir do quinto e agora no sexto, que se inicia esse mês, eu, sei lá, comecei, sabe, eu comecei a entender tudo, comecei a conversar super natural. Então, acho que foi uma questão mais de adaptação no começo, assim, por causa da língua. Que no começo foi bem difícil, mas depois foi tudo natural e muito tranquilo. Que bom. E você tinha, por exemplo, eu tô tendo dificuldade com o idioma para fazer essa lição, por exemplo. Você tinha alguém a recorrer ou você tinha que resolver tudo sozinho? Como é que funciona essa coisa? Tipo, eu tô tendo problema com, não sei, biologia, matemática, enfim, independente da matéria. Você tinha alguém a quem recorrer? Tem alguém à disposição de vocês? Como é que funciona esse suporte para quem precisa? Então, lá eles são bem atenciosos, tipo, tanto os professores como os supervisores do dormitório. Então, se eu tivesse alguma dúvida, principalmente de inglês, eu perguntava para minha professora, que era professora de inglês para alunos estrangeiros, que é o ESL, igual eu já falei. Ela me ajudou demais, assim, em questão de entender, e era bom porque ela dá aula de espanhol também na escola. Então, ela conseguia algumas coisas que eu não entendia, eu perguntava para ela em português, e algumas palavras ela entendia, e aí a gente ia indo. Ela me ajudou demais. Os próprios brasileiros, porque eles, a maioria deles já são todos fluentes, então eles mesmos me ajudavam com algumas dificuldades que eu tinha, me auxiliando, falando o que que era, o que que eu tinha que fazer. Os próprios professores em gerais, principalmente o de matemática, porque no começo eu tinha bastante dificuldade para tipo, entender o que que ele estava falando, porque são muitos nomes específicos em matemática. Não é tipo o dia a dia, são nomes, sei lá, multiplicação, X sobre, e aí no começo eu ficava muito perdido, mas aí eu falava para o professor que eu estava tendo dificuldade, e aí ele sentava comigo na mesa, ele explicava, ele repetia, então a maioria, então tipo, foi muito tranquilo, e todos os professores, tipo, eles querem te ajudar, eles querem o seu melhor, então, então mesmo com muita dificuldade eu tinha bastante ajuda, e isso me ajudou, nossa, demais. Que bom. O que você, Pedro, desse tempo que você está nos Estados Unidos, você foi em janeiro, né? Uhum. Em todo esse tempo que você está lá, né? Que ainda não foi um ano, né? Mas já foram 6 meses, de uma longa jornada. E o que que você tem aprendido nesse período que você ficou lá? O que que você tem crescido, né? Quanto você cresceu com essa experiência até agora? Eu aprendi muita responsabilidade. Eu acho que foi a coisa que eu mais aprendi. E além da responsabilidade, que foi o principal, algumas coisas de futebol americano, porque isso no meu caso, né? Porque os coaches são de alto nível, então eles são muito bons. E também, além de responsabilidade, o que eu falei, o inglês também eu aprendi bastante. E E a questão da adaptação, né? Tipo, porque aqui eu sempre vivia na mesma zona de conforto. Então eu aprendi a me adaptar, entendeu? Então eu acho que foi uma experiência muito boa para mim e a questão da adaptação e também de organização, porque antes eu era muito relaxado, mas agora não, agora eu sou bem mais organizado. Eu sempre tenho meus horários, minha rotina e eu acho que foi isso que eu aprendi bastante lá. Que bom. A mamãe deve estar orgulhosa. Né? Tô vendo ela nos comentários aí, né, Andréia? Oi. Ah, e para finalizar, Pedro, quais as dicas que você poderia fornecer aí para outros estudantes aí da sua faixa etária, né? Então, dos 13 aos 15 anos, que tem então ali, eu não sei se eu vou, né? Não sei se eu... que o medo ele sempre vai existir, né? É algo Uhum. novo, é uma nova oportunidade, é um novo desafio. Então, se você pudesse dar algumas dicas
de quem está pensando, de estudantes aí da sua faixa etária, em fazer o ensino, finalizar o ensino fundamental e fazer o ensino médio nos Estados Unidos? Quais dicas você daria? Então, eu daria dicas como aqui eu tinha muitos amigos, então quando eu fui pra lá eu tava com muito medo de, nossa, vou deixar todos meus amigos, o que que vai ser? Mas não, tipo, eu criei novos amigos lá e eu ainda continuo conversando com meus amigos daqui, quando eu estava lá, por celular, pela internet em geral. Então, a primeira dica que eu dou é em relação à família e amigos. Quando você for lá, vai dar uma saudade, mas, cara, é muito natural e é muito bom e dá tudo certo, porque você acaba criando novas amizades. Eu pelo menos falava muito com meus pais pela internet, então, mesmo longe, a gente estava meio perto ali, conversando por vídeo, conversando por só o áudio. E, e uma coisa, outra dica que eu dou é que eu tinha muito medo, muito receio de uma nova escola, de um outro idioma, mas, nossa, tudo isso acabou quando eu cheguei lá, porque todo mundo é muito atencioso, desde os supervisores que ficam no dormitório, tantos professores, todos eles são muito atenciosos, todos eles querem te ajudar, todos eles estão ali para você. E uma outra dica também é que, assim, você sempre vai ter aquele medo de uma coisa nova, de você sair da sua zona de conforto. Mas quando você sai dela e aí você tem novas experiências e cresce assim, é muito bom. Eu, pelo menos, senti que eu gostei muito, sabe, dessa experiência. Então, mesmo com vários medos, vai em frente, dá o seu máximo, que independente dos medos, vai dar tudo certo. E agora, os medos que eu tinha no passado, eu olho e falo, nossa, que bobeira que eu tinha. Por que eu tinha medo disso? Acabam virando medos bobos depois de um tempo. Ah, que bom que você está aproveitando aí essa oportunidade. Ah, bom, Pedro, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade. Hum. Eu acho que já falei tudo que tinha. Eu agradeço a vocês pelo todo o suporte que eu tenho, tanto lá quanto aqui, pelo suporte que vocês me dão, tanto por mostrar essa escola que eu estou hoje, que eu estou muito feliz lá. E eu só tenho a agradecer mesmo. Que bom, muito obrigada. Nós que agradecemos aí pela confiança de vocês. E ver você já crescendo tanto em tão pouco tempo, né? Se a gente for parar para pensar. É, Muito obrigada, Pedro. eu que agradeço, Boa não, de noite, novo. pessoal. Obrigada. Boa noite. Tchau.